Gostaria de deixar um pensamento, algo que desde a semana passada estava ruminando no meu espírito, e eu gostaria de falar hoje sobre 4 níveis de fé. E aí você vai vai dar a sua nota, ver qual o nível que você se encontra já. Vou falar sobre 4 níveis de fé, e eu vou pegar como ponto de partida Mateus 14, a partir do versículo 22, um texto bem conhecido, e que Deus vai falar no nosso coração de uma maneira muito gloriosa. Abra teu coração, receba essa palavra, porque Deus quer nos impulsionar para que nós possamos aproveitar, usufruir e tocar nas grandiosas promessas que Ele tem para nossas vidas. Mateus 14, 22 diz assim: E imediatamente Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E quando ele despediu a multidão, subiu ao monte à parte para orar. E ao anoitecer estava ali sozinho. Contudo, o barco estava agora no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre as águas. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, ficaram aterrados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. E Jesus imediatamente lhe falou, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre a água. E ele disse: vem. E tendo Pedro descido do barco, andou sobre a água para ir com Jesus. Mas, reparando a força do vento, teve medo. E começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou-lhe e disse: ó homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo eles para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco viram e adoraram, dizendo: verdadeiramente este é Filho de Deus. Amém. Pai, muito obrigado pelo texto, pela revelação da Tua palavra. Tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu espírito, Pai, que o Senhor possa transmitir, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que cada um dos Teus filhos possa receber também, para que a Tua igreja cresça, para que Teu nome seja glorificado. Espírito Santo, fala, ministra conosco, em nome de Jesus. Amém. Então eu gostaria de falar sobre 4 níveis de fé. Quando nós cremos, nós confiamos, aquilo que o Senhor tem falado para nós, nós vamos crescendo, o Senhor vai nos levando a um nível maior de fé, de conhecimento. Quanto mais eu cresço, mais o Senhor me leva, mais experiência nós começamos a ter da parte do nosso Deus. Quanto menor o conhecimento da palavra do Senhor, mais ignorante nós somos, mais para baixo o nosso nível vai. Mas quando nós desenvolvemos, crescendo, aprendemos e buscamos de Deus, a tendência a nós crescermos, conhecer a palavra, ela vai me levar no nível de fé. Quando você conhece a palavra, você passa a viver uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de liberdade. Nós falamos aqui domingo passado que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Crendo nele. Quando que eu desagrado a Deus? Não crendo. Então eu preciso agradar a Deus, e para que eu possa agradar a Deus, eu preciso crer nele, crer na sua palavra. E nós vemos aqui que nessa passagem, no versículo 22, a minha versão fala imediatamente Jesus compeliu. Outras versões falam Jesus obrigou eles a entrar no barco. Existe outra versão que diz Jesus deu ordem para que eles entrassem no barco. E aí Jesus despediu e ficou ali despedindo da multidão. E eles entraram no barco, foram navegando para uma outra margem do mar da Galileia. E Jesus ficou ali, junto, despedindo a multidão. Então Jesus, aonde que Jesus estava, havia uma multidão.
Eu vejo muitos irmãos falando: pastor, eu fico preocupado quando a igreja crescer, fica mais difícil, é mais ruim, porque é mais difícil os contatos. Amado, Jesus, nós temos que então começar a acostumar, porque aonde Jesus está, Ele vai atrair multidão. Então aonde que o Senhor manifestar o poder dEle, vai atrair multidão. Eu tive essa semana eu atendi uma família que eram de Brasília, agora estão em Curitiba, eles vieram aqui. E eu estava orando por uma senhora, e ela veio muito doente aqui, mas ela era uma profeta de Deus. E aí eu estava orando com ela, ministrando, depois Deus começou a usar a vida dela para falar de mim. Ela falou: pastor, eu morei anos em Brasília, nós tínhamos um restaurante universitário, e é o meu microfone que está dando... Amém. Ok? Então eles eram dona de um restaurante universitário. Ela falou: pastor, interessante, quando eu olhei para você, eu vi você aqui, eu tive um arrebatamento muitos anos atrás. E nesse arrebatamento Deus me mostrou você. E eu vim para cá, nem imaginava que era você. E quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo falou para mim: agora você fala o que eu te mostrei e o que eu tenho para Ele. Então nós sabemos que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Mas para que eu e você possamos chegar, tocar, Deus está cuidando em todos os detalhes, nós precisamos crer. Crer nas promessas, crer na palavra dEle. E eu fiquei assim, impactado pela transparência daquilo que Deus é, daquilo que Deus vem falando conosco, com a minha vida, principalmente ao longo dos anos, daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que nós precisamos se posicionar, fazer, crer também, porque Deus é poderoso. Então, aonde que Jesus se manifesta, ali vai trazer grandes multidões. Muitas vezes se manifesta quando as pessoas são manipuladas, mas não permanece. Aquilo que é forjado, manipulado, isso não vai permanecer. Mas aquilo que é do Espírito de Deus, esse vai permanecer. E a Bíblia diz que então Jesus despede a multidão, e Ele sobe ao monte, sozinho, para orar. E sempre que eu leio esse texto, eu falo: Jesus subiu sozinho para orar. A minha pergunta: nós oramos em grupo, nós oramos aqui na igreja, nós oramos juntamente com os irmãos, e se Jesus estabeleceu isso como importância de termos um momento a sós com o nosso Pai, com o nosso Deus, é porque isso é muito importante para nós. Isso é importante. E eu pergunto para você: qual foi a última vez que você desligou tudo e fechou teu quarto e falou: Senhor, nessas próximas horas, eu quero passar sozinho aqui na Tua presença, eu e o Senhor, orando, assim como Jesus fez. Qual foi a última vez que você fez isso aí? Que você trancou a porta do teu quarto, desligou o celular, tudo aquilo, se prostra diante do Senhor e fica sozinho a sós com Ele, pelo menos uma hora. É muito importante nós termos os momentos a só. E Jesus fez isso aí. E a Bíblia diz: contudo, no versículo 24, o barco estava agora no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E Jesus vem ali pela quarta vigília da noite, entre as 3 da manhã até as 6. E eles viram ali o esforço e os discípulos navegando. E quando eles viram Jesus caminhando sobre as águas, eles ficaram pasmos e gritaram com medo: é um fantasma. E a Bíblia diz que eles gritaram de medo. Por quê? Porque na ótica humana, Jesus tinha que vir de barco. Como que Jesus vai andar sobre as águas? Na minha visão, na minha ótica, no meu entendimento, Jesus nos mandou ir, nos deu uma ordem para subir na embarcação, mas Ele tinha que vir num barco, não caminhando.
Então, muitas vezes, aquelas pessoas, por que eles criam que existia um fantasma? Talvez algumas histórias que eles ouviram, algumas mentiras que eles criam, e por isso que muitas vezes, muitas mentiras que você ouviu, que faz de você ainda uma pessoa medrosa, porque ainda não consegue crer na totalidade na palavra de Deus. Se muitas vezes nós temos pânico, muitas vezes de ficar sozinho, com a luz apagada, e isso, aquilo, é porque você ouviu muitas mentiras, e você acreditou nessas mentiras. Então nós precisamos crer na verdade, na palavra de Deus. Porque aquele que está em Cristo, aquele que está no Senhor, não pode viver com medo. A Bíblia diz que o amor é Cristo. Se eu estou em Cristo, Ele joga fora todo o medo. Então eles gritaram, porque eles criam que fosse um fantasma. Porque ouviram muitas mentiras. Tem muitas coisas que nos escravizam, que nos prende, que causa pânico, porque nós ouvimos muitas coisas que não são verdade. E isso armazenou no nosso subconsciente. E agora, mesmo servindo a Deus, ainda existe esses resquícios de medo, insegurança. Porque mesmo a palavra de Deus, mesmo que você não entenda a palavra de Deus, mas que você possa crer que a palavra do Senhor é verdade, isso vai fazer toda, não rejeita a verdade. Porque muitas vezes nós temos uma facilidade de aceitar uma mentira. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de ouvir e viver uma verdade. E ali eles gritaram, porque eles estavam com medo. E Jesus falou, coragem, não temam. Porque coragem é o antônimo, é o oposto de medo. Ele estava com medo, Jesus falou, não tenho medo, tenho coragem. E aí, Jesus falou, tenha coragem, porque Jesus é a verdade. Porque se você está em Jesus, crê nele, então não há motivo para que nós andamos em pânico, com medo, inseguro. E aí Pedro começa a falar com Jesus, mas se é o Senhor, então eu quero também caminhar sobre as águas. E aí Jesus fala, Pedro, vem. E a Bíblia diz que Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. E quando Jesus ele dá o poder sobrenatural para nós, ele também nos dá a direção. Se Jesus te dá um poder sobrenatural, e quando Jesus falou, Pedro, pode descer, é um poder sobrenatural, começa a vir sobre as águas, pode caminhar. Nós só podemos caminhar, só podemos viver o sobrenatural na direção de Jesus. Não tem como eu e você querer viver o sobrenatural na nossa direção, no nosso impulso. Eu e você precisamos viver o sobrenatural, mas na direção de Jesus. Nós precisamos andar na direção dele. Porque ele nos deu poder para que eu e você possamos andar. Jesus me deu o poder de cura, me deu dons especial. Agora eu tenho o dom especial, eu recebi o poder sobrenatural de uma forma especial de Jesus. Não, agora eu vou caminhar do meu jeito. Agora eu vou fazer da forma que eu quero. Agora eu vou abrir meu ministério e vou fazer isso, aquilo. Não. Por isso que muitos se perdem, por isso que muitos se enganam, por isso que muitos são enganados pelo inimigo, porque você recebe o poder, porque esse é um direito que deu. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais segundo aquilo que convém. Mas eu e você, quando nós recebemos esse dom, recebemos esse poder, nós precisamos caminhar na direção de Jesus. Isso é tão importante. E Pedro começa a caminhar, mas de repente, o vento era forte, as ondas eram altas, eram fortes também. E a Bíblia diz que Pedro, ele tremeu, ficou com medo,
e aí tirou os olhos de Jesus, olhando para as ondas, vendo que o vento batia contrário, ele tira os olhos de Jesus, ele começa a naufragar. E quando ele começa a oração mais rápida, Senhor, socorre-me. E Jesus imediatamente estende as mãos sobre Pedro, e ali ele encosta Pedro, porque Jesus não carregou Pedro. Ele encosta Pedro junto com ele, e ali ele sobe no barco, imediatamente cessou o vento e o mar. Então, essa história. Muitas vezes você, poxa vida, eu estou passando por luta, por dificuldade, por isso, aquilo, tal. Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus não está preocupado comigo? Será que Deus não está olhando para mim? Não, sempre Deus vai estar olhando para você. Sempre Deus vai estar preocupado com você. Nós precisamos aprender a confiar. Eu começo a falar agora sobre os 4 níveis de fé. E o primeiro nível, para que eu e você possamos nos analisar em qual nível nós nos encontramos. As pessoas, quando Jesus estava na terra, havia multidões que seguiam Jesus. O primeiro nível são as pessoas que vivem na terra, as pessoas que andam na terra, as pessoas que, aonde que Jesus estava, ele estava atrás de Jesus procurando para que Jesus desse alguma coisa, para que Jesus o abençoasse a vida deles, para que Jesus viesse suprir toda a necessidade deles, para que Jesus viesse suprir todo o interesse dele. Aquele que vai a Jesus porque ele quer que Jesus supra suas necessidades, que Jesus venha curar as suas enfermidades, que Jesus venha abrir as portas do trabalho, ele vai para Jesus, busca Jesus só em prol do interesse próprio. Porque aquela grande multidão, Jesus acabara de multiplicar os pães e a multiplicar os peixes. Havia uma grande multidão que acompanhava, o próprio Jesus falou: vocês me adoram só dos lábios para fora, vocês me acompanham por causa do alimento, por causa do pão que eu lhe dou. Ah, pastor, mas existe problema nós seguir a Jesus por necessidade, por interesse? Claro que não. Jesus sabe que nós precisamos dele. Jesus não tem problema algum de você seguir a ele somente por interesse. Esse é o primeiro nível. Muitas pessoas da face da terra, eles estão servindo a Deus, eles seguem a Jesus somente pelo interesse, por aquilo que Jesus vai dar a eles: segurança, proteção, alimento, família, tudo que ele acha que ele se sente seguro. Não, estou seguindo a Jesus, porque a Bíblia diz que ele é o nosso bom pastor e nada vai nos faltar. Então esse é o primeiro nível. Eu sigo a Jesus porque eu tenho interesse, eu sei que ele é bom, eu sei que ele vai suprir, eu sei que ele vai me curar, eu sei que ele não vai me abandonar. Esse é o primeiro nível. É aquelas pessoas, aquela multidão que estava lá na beira do mar, quando Jesus despede os discípulos. Muitos diziam: puxa vida, eu sou um pecador, eu vou lá para Jesus perdoar os meus pecados. Eu estou doente, então eu vou lá para Jesus me curar. Eu estou passando uma crise na minha família com meus filhos, então eu vou lá para Jesus solucionar. Esse é o primeiro nível de fé. São as pessoas que crê que só não tira os pés da terra. Então essa é a multidão. Esse é o primeiro nível. Deus aceita isso naturalmente. Ele sabe que de nós mesmos nós não podemos nada. Mas é o primeiro nível. Eu ando, eu sirvo a Deus porque Ele me dá, porque Ele cuida, porque Ele me abençoa, porque nada vai me faltar. Esse é o primeiro nível de fé. Você já viu aquela expressão: eu só decido com os pés no chão. Eu não faço nada, eu só tudo com os pés no chão. Esse é o primeiro nível. Ele tem que estar vendo tudo. Ele tem que estar acompanhando tudo. Tudo tem que ser da forma. Ele não toma um passo se não tiver certeza que aquilo vai dar certo. Não é errado.
Deus não te condena por isso. Mas só que é o primeiro nível. Então, é o nível de fé. O primeiro nível aqui na terra. O segundo nível é um nível que Jesus dá ordem. Foi o momento que Jesus falou: agora vocês vão subir no barco. Quando vocês entrar no barco com Jesus, vocês vão entrar no outro nível de fé. Jesus falou: agora vocês entram no barco. Por quê? Porque nesse nível de fé, o segundo nível, não é aquilo que nós queremos fazer. Não é aquilo que a minha vontade quer, mas a vontade do Senhor. Esse é o segundo nível. E para que eu e você possamos chegar nesse segundo nível, nós temos que entrar no barco. Então agora, o primeiro nível eu fazia como eu quero. Agora é o Senhor que vai fazer. É Jesus. Agora não é, antes do primeiro nível, tudo o meu interesse. Agora não é mais o meu interesse. Antes tudo era a minha vontade. Agora não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor. Porque na terra é tudo tranquilo. Não, mas entrar no barco e servir o Senhor no barco, obedecer a Ele, fazer exatamente aquilo que Ele quer. A partir do segundo nível, eu aprendo a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E quando você aprende e confia, pode ter certeza que vai se levantar vento contrário. Quando eles começaram a fazer aquilo que Jesus pediu, eles já começaram a enfrentar tempestade, eles já começaram a enfrentar oposições, eles começaram a enfrentar ataques de muitas ondas. Então, quando eu e você começamos a seguir o segundo nível, vai se levantar tempestade, vai se levantar afronta contra as nossas vidas. A partir desse momento não é do jeito que você quer, não é você estar com os pés no chão, é você aprender a depender totalmente do Senhor. É o que está escrito no versículo 24: contudo o barco estava agora no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Sabe que quando você fizer o que Jesus quer, saibam que as coisas vão se levantar ao contrário. Porque é um outro nível de fé que você vai começar a viver. Eles estavam fazendo exatamente o que Jesus falou, entraram no barco. E agora começaram a enfrentar algumas oposições, algumas adversidades, algumas coisas que eram contrário. Esse é o segundo nível de fé. Não é eu que controlo, não é você que controla. Jesus começa a controlar todas as coisas. Agora você não está mais correndo atrás dos teus interesses. Agora você começa a correr atrás dos interesses de Jesus. Não é o teu interesse mais, é o interesse de Jesus. Quando nós subimos nesse segundo nível, automaticamente, amado, vai começar a aumentar os ataques contra nossas vidas. Eu e você precisamos estarmos preparados. Só que as conquistas é muito maior daquilo que você conquistou quando você estava com seus pés na terra. Por quê? Porque você aprendeu, porque você está ouvindo, porque você está acreditando, você está crendo naquilo que o Espírito Santo está falando na tua vida, mesmo diante das oposições, mesmo diante dos vendavais, mesmo diante das afrontas. Mas você crê. Se você vai experimentar coisas maiores, coisas diferentes, é no seu segundo nível de fé. Muitas vezes você quer ter experiência gloriosa, quer ter resposta, quer ver o sobrenatural de Deus acontecendo, mas ainda você não obedece, você não crê, você não entrega, você não caminha, você ainda está preocupado só com os seus bem-estar. Que as coisas aconteçam do teu jeito. Não. Segundo nível é nós aprendermos a depender de Deus. Deus fala, parece que tudo contrário daquilo que você está vivendo naquele momento. Como muitos saem do teu emprego e vai fazer isso. Faça isso, tal. Não é mais o teu interesse, o interesse do Senhor.
Esse é o segundo nível de fé. Você entra no barco agora, não para ser servido. Você entra no barco para se servir. Aqui no barco, eu e você ficamos em segundo plano. Se você entra no segundo nível de fé, todo o teu desejo, toda a tua vontade, tudo aquilo, teus interesses, ele tem que ficar em segundo plano. Senão você não vai conseguir tocar, experimentar as coisas gloriosas que Deus tem para nós. No segundo nível, Jesus, ele tem que estar em primeiro plano na minha vida. Então tem pessoa que nunca vai sair do primeiro nível, porque ela nunca se incomodou em servir a Deus, em viver, ela sempre busca a Deus, sempre serve a Deus, sempre barganha com Deus para que o Senhor faça todos os seus interesses. Mas ela não se entrega, ela não sobe, ela não confia para que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na sua vida. Não. Eu estou aqui porque eu quero que Deus me dê tudo aquilo que o sonho, o desejo, o anelo do meu coração. Mas quando eu vou para o segundo nível, nesse segundo nível eu tenho que aprender a jogar fora todas as minhas exclusividades e começar agora pelos interesses do Senhor, pelos interesses do reino de Deus, pelo aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. E por isso Ele vai me testar, Ele vai permitir algumas vendavais, Ele vai permitir alguns maremotos, Ele vai permitir que algumas ondas se levantem contra mim, para que realmente eu possa crer no Senhor. Esse é o segundo nível que Deus quer que todos nós passamos por ele. E o terceiro nível, segundo já é balança. E o terceiro nível, quando Deus fala assim: Pedro, agora você desce do barco. Esse é o terceiro nível. Pastor, achei que no barco já estava difícil. Agora tem que descer do barco e começar a caminhar sobre as águas. E sim, terceiro nível, você vai ter que aprender a caminhar sobre as águas. Sair do barco, andar sobre as águas e fazer aquilo que Jesus faz. São essas palavras de Jesus, João 14, 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e fará obras maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedir em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se eu desço das águas, eu ando no terceiro nível, as mesmas obras que Jesus faz, eu vou fazer também. E aí eu pergunto, onde que é mais seguro? É você estar no barco ou você descer do barco? Onde que você acha que é mais seguro? É claro que é descer do barco. Porque quando eles estavam no barco, eles estavam tremendo, estavam apavorados, não saíam do meio do mar. Estava esgotado, já estava a quarta vigília da noite, eles não chegavam em lugar algum, porque quando você desce do barco, você anda com as águas, Jesus está com você. Então é muito melhor você descer do barco do que você ficar no barco. Só que no terceiro nível, Deus vai fazer com que você faça a mesma coisa que Jesus fez. Jesus não andou sobre as águas? Andou. Pedro não andou sobre as águas? Andou. Mesma coisa. Esse é o terceiro nível. Porque andar com Jesus é muito mais seguro do que nós queremos estar em qualquer lugar que nós achamos que estamos seguros. Esse é o terceiro nível. É você desce do barco e você olha para Jesus e você caminha com Ele. E aquilo que Ele faz, você vai fazer também.
Por isso que você já leu muitas vezes João 14, 12, mas isso é mentira, porque isso aí não aconteceu na minha vida, parece que nunca vai acontecer as mesmas obras, coisas maiores, porque eu não consigo vir. Veja o quanto eu tenho orado, o quanto eu tenho pedido, o quanto eu tenho jejuado, o quanto eu tenho ofertado, o quanto eu tenho feito isso, aquilo. Por que Deus não faz isso comigo? Porque você está lá na terra ainda. Mas quando nós saímos do primeiro nível, entramos no segundo nível, somos aprovados, vamos para o terceiro nível. Agora nós começamos a fazer aquilo que Jesus faz. E eu creio que quando Pedro desceu do barco, os demais discípulos olharam para Pedro e disseram: esse cara vai afundar. Por quê? Quando você começar a andar no teu nível de fé, muitas pessoas falarão pelas costas tuas: esse cara vai afundar, ele não vai chegar a nenhum, vai perder tudo. Sempre vai ter algum falando. Quando você começa a expressar a sua fé, quando você começa a expressar os seus sonhos, quando você começa a expressar aquilo que Deus coloca no teu coração, aquilo que o Espírito Santo está falando: não, mas não é bem assim, você vai quebrar a cara, você vai afundar, você vai quebrar. Era o que os outros estavam pensando, porque não era na ótica deles. Como que Pedro, você vai afundar, para não dar outra. Sempre vai ter pessoa olhando para nas tuas costas e esperando você afundar. Mas quando você sai e entra nesse terceiro nível, o Senhor estará contigo, mesmo você tropeçando, mesmo você tendo algum deslize, o Senhor não permitirá que essa queda aconteça contigo. Porque isso transcende a lógica humana, você caminhar sobre as águas, você orar pelo um paralítico, ele sai andando, orar pelo um surdo, ele está ouvindo, orar pelo um cego, ele começar a ver, orar por uma pessoa que estava desenganado da medicina, e essa pessoa totalmente sendo restaurada. Isso não é de ponto de vista humana, isso transcende a lógica humana. E Deus quer que nós andamos. E aí eu pergunto: por que Pedro afundou? Porque o vento era forte? Também. Porque as ondas eram fortes? Também. Porque ele saiu do barco? Também. Só que quando ele saiu do barco, ele agradou a Deus. Ele agradou a Jesus, ele creu. Jesus falou: vem. É isso que Deus quer de mim e de você. Às vezes eu não dou um passo e eu não consigo agradar a Deus, e o diabo sabe disso. Ele fica aí soprando na tua mente, no teu consciente, no teu coração, para você não dar passo de fé, para você não crer, porque se você ficar parado, se você não toma decisão, se eu não tomo decisões, eu não consigo agradar a Deus. Por mais que Pedro, ele afundou porque saiu dali, porque as ondas, porque o vento, mas ele agradou o Senhor, porque quando Jesus falou: sai e vem, Pedro, ele saiu e foi ao encontro de Jesus. Deus quer que eu e você aprendamos também a agradar o Deus Todo-Poderoso, para que o nome dele seja glorificado. É isso que Jesus fala, que aquele que crê em mim também farão as obras maiores, e o nome do Senhor será glorificado. Nós precisamos viver, entender. Eu imagino Jesus falando: Pedro, não importa. O importante é que você afundou, o importante é que você agradou a mim. Deus me deu uma palavra, pastor, e eu confiei nessa palavra, mas eu não soube administrar, eu quebrei, eu afundei, eu fali. Eu tive uma crise, isso, tal. Mas Deus vai te dar autoridade, se Ele mandou, Deus vai te levantar, Deus vai te colocar de pé. O importante é nós agradarmos a Deus, crer na palavra dEle, confiar nele, porque Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Por isso que quando ele afunda, ele pede socorro. Imediatamente, Jesus corre e toca
pega Pedro pela mão, estendeu as mãos. Porque ele estava feliz com Pedro. Porque Pedro se agradara ele, porque confiou. Por isso sempre as mãos de Deus vai estar direcionado para você, para você, para você. Se você crer nele, se você confiar nele, a mão dele estará sempre direcionado para você, irmão, para vocês, irmão, para você, irmão. Jamais ele vai permitir que você seja envergonhado. Ele quer que nós confiamos nele. E quando nós confiamos nele, ele se alegra conosco. E ele estende as mãos. E ele vai nos levar ao destino, ao local. Aquilo que ele prometeu para comigo e com você, ele vai cumprir na sua vida. Porque Deus é fiel à sua palavra. Por isso creia no Senhor, confia nele, ande com ele, ouça aquilo que ele fala, comece a dar passo de fé, e você vai começar a usufruir e ver Deus fazer coisas gloriosas, tremendas na sua vida, através da sua vida. Esse mesmo Pedro, que o poder dele, que estava sobre a vida dele, depois, quando colocava as pessoas doentes na maca, só a sombra deste homem curava os enfermos, porque ele creu, ele acreditou, ele confiou em Deus, ele agradou o Senhor. Esse é o terceiro nível. Se você está muitas vezes triste, abatido, porque as coisas não deu certo, você orou, você achou que deu passos de vitória, pode crer que Deus jamais vai te abandonar. Você pode imaginar a alegria de Pedro depois de ter caminhado sobre as águas. Foi algo que marcou para sempre na vida deste homem. Eu caminhei sobre as águas. Eu caminhei com Jesus sobre as águas. Você pode imaginar a alegria dele? A marca na vida de Pedro, esse Pedro, ele confiou, ele caminhou com Jesus sobre as águas. Jesus tocou ele, levantou e saiu novamente, entraram no barco. Imagina a marca. Deus quer fazer coisas grandiosas, tremendas, sobrenatural, que as pessoas vão imaginar como que Deus operou na tua vida. As pessoas ficarão pasmas, porque você vai trazer algumas marcas diferenciadas, que só Deus podia fazer na sua vida e através da sua vida, quando nós confiamos nele. Porque Deus é fiel à sua palavra. Porque agora Pedro estava andando no terceiro nível. É isso que Deus quer para mim e para você. Porque no terceiro nível nós sempre estaremos andando em encontro de Jesus. Porque quando você anda ao encontro de Jesus, Ele não olha para as suas falhas, Ele não olha para as suas fraquezas, Ele não olha para as suas limitações, Ele não olha para as suas imperfeições, Ele não olha para os seus erros. Ele sabe que você confia nele. E aí você vai ver o sustento, e você vai começar a caminhar em fé, usufruindo das coisas gloriosas, tremendas que Deus tem para mim e para você. Terceiro nível, você agrada a Deus. É isso que Deus quer. A Bíblia diz que quando nós deleitamos no Senhor, nós temos prazer de servir a Ele. A Bíblia diz que Ele vai satisfazer todo o desejo do nosso coração. Quarto nível. Nós vemos que, ainda no terceiro nível, quero deixar mais um texto aqui. Em Romanos 15:1, ora nós que somos fortes, devemos suportar. Aliás, o quarto nível. No quarto nível, Jesus andou e Pedro também andou. Qual a diferença entre os dois? Os dois andaram. Agora sim, Romanos 15:1 diz, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Esse quarto nível é quando você já passa a servir as pessoas,
a cuidar daqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão designados, aquelas pessoas que não têm mais o que fazer. E aí Deus, o Espírito Santo de Deus te fortaleceu, e você vai chegar e tocar sobre a vida deles, você vai compreender eles, você vai olhar para eles, Deus vai esquadrinhar o coração dessas pessoas, porque você já subiu nesse nível, aonde que todos nós devemos estar. Agora não é mais por você, é você a compaixão pelo seu próximo, pelas vidas, pelas famílias, pelo perdido, pelo pecador, por aqueles que estão distante de Deus. Esse é o quarto nível que Deus quer que a sua igreja ande nele. Se alguém pede socorro, imediatamente você ajuda. Se você vê essa pessoa chorando, você vai ali enxugar as suas lágrimas, levar uma palavra de conforto, de refrigério, de paz, de alegria, pela necessidade, pela dor, pela tristeza que ela está passando, porque você agora está forte e você vai suportar as pessoas frágeis, porque não é fácil, queridos. Quem já conviveu com uma pessoa depressiva? Quem já conviveu com uma pessoa solitária? Uma pessoa negativa? Uma pessoa desanimada? Uma pessoa sem fé? Uma pessoa decepcionada? Não é fácil. Somente aqueles que são fortes podem ajudar essas pessoas. Esse é o quarto nível de fé. Aonde que Deus te faz você forte, para que você possa sustentar os fracos. Ser benção na vida das pessoas, ajudar as pessoas, estender as mãos. Você já imaginou, talvez você tenha um cargo na sua empresa, talvez você tenha a sua própria empresa, você tem o próprio negócio, sua própria família. Quantas pessoas dependem de você? Quantos pais de família você lidera? Quantas pessoas dependem de você naquilo que você está fazendo, no teu lar, na tua família? Quantas pessoas dependem de você? Do sustento, de morar, de dormir, de comer, de ter seus filhos estudando. Se nós olharmos para nós vamos ver quantas pessoas precisam de nós, quantas pessoas precisam das nossas orações, quantas pessoas precisam de uma palavra, de uma atenção. E você só consegue fazer isso quando nós entrarmos no quarto nível de fé. Você precisa sair da terra, você precisa entrar no barco, você precisa caminhar sobre as águas. E agora você aprende e precisa, tenha consciência que tem que cuidar dos fracos, das pessoas que estão abatidas, tristes, desanimadas. Quantas pessoas dependem de você? Talvez você é pai, teus filhos, sustento da tua casa. Talvez você tenha um cargo, uma empresa, o dono de uma empresa. Eu mesmo aqui, quantos irmãos trabalham comigo aqui na igreja? Nós temos que velar, não só pensar em nós, mas também naqueles que trabalham junto. E para que muitas vezes você possa sustentar um projeto, você precisa estar nesse quarto nível de fé. Porque nesse quarto nível, é o nível que você frutifica. É o nível que você abençoa. É o nível que você dá, não recebe. É um nível que você ajuda as pessoas, é aquele que te dá um prazer, uma alegria. De contribuir, de ofertar, de participar, de ajudar as pessoas. Aquilo te dá uma alegria, mas se você não está nesse nível, você até dá, mas aquela dor no coração vai fazer falta. Esse aqui era para pagar luz, esse aqui era para pagar aquele boleto. Mas quando você sobe nesse nível, você tem esse prazer, essa alegria de contribuir, de ofertar, de ajudar, de ver as pessoas estando bem, levantar aquele que está caído, aquele que não tem alimento, não tem isso, não tem aquilo.
Veja que Paulo escreve em Atos, Lucas escreve em Atos 20, 35. Diz assim: em tudo vos dei o exemplo de que assim, trabalhando o necessário, socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo disse: coisas mais bem-aventurada é de dar do que receber. Nós vimos aqui a palavra, Atos dos Apóstolos, a palavra de Paulo, ele dizendo: olha, eu tenho trabalhado, tenho me esforçado, tenho para socorrer as pessoas, para cuidar dos enfermos, e eu recordo as palavras de Jesus, porque Ele mesmo diz que coisas bem-aventuradas, coisas maiores, coisas mais lindas, mais preciosas, é você dar às pessoas em vez de que você querer receber. Porque a nossa cultura é uma cultura de só receber. Quando Deus, Ele criou o homem, Ele diz: o homem, multiplicai sobre a face da terra, crescer, multiplicar, avançar, produzir. Então Deus falou: você tem que... Nós estávamos estudando Juízo Eterno, estava dando essa aula para os irmãos. Mas só que Satanás falou: não, para você ser igual a Deus, você tem que comer, coma da árvore. Então o diabo colocou na mente do povo de Deus também, que para você ser próspero, para você ser feliz, para você ser realizado, você só vai comer. Para você ser igual a Deus, você tem que comer. Não. É dar, a ordem é multiplicar, frutificar, encher a terra. O diabo: não é bem assim não. Para você ser igual a Deus, você tem que comer. E aí nós só pensamos em nós. Só em nós. Porque quando você dá, você vai frutificando. Quando você dá, vai multiplicando. Porque Deus nunca vai ficar de devedor para nós. Ele sempre vai fazer muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Então você começa a viver esse quarto nível de fé. Você tem a certeza que você abençoa alguém, que você cuida de alguém, que você ajuda alguém. Isso nunca vai fazer falta para você. A igreja do Senhor, todos nós precisamos chegar nesse nível, gente. Precisamos chegar nesse nível. De sermos abençoar e não amaldiçoar. O que eu vejo de líder amaldiçoando suas ovelhas. Ele é benção enquanto congrega comigo, mas se for congregar no outro, está debaixo da maldição. Ele é benção quando está aqui, mas sair daqui está debaixo. Ele é benção enquanto me ajudou, me favoreceu, mas agora não está debaixo da maldição, está debaixo do meu joelho. Não! Nós temos que ser abençoador. Senhor, abençoa, que Ele possa multiplicar, fazer muito mais do que Ele fez aqui. Aquilo que eu estou semeando nessa vida é a obra de Cristo. Quarto nível é você tirando as pessoas da dificuldade. É nós socorrendo as pessoas. Pedro volta. E agora ele entra no barco. Glória a Deus. Primeiro nível, recapitulando, são aqueles que estão servindo a Deus somente por interesse. Somente por interesse. Só pensando em si próprio. Deus não tem problema nenhum com você. Nem é pecado isso. Mas é o nível. Aqueles que não saem da terra. Segundo nível, é você deixar tudo o teu desejo, tudo que satisfazia em você em segundo plano. E a partir daquele momento, a exclusividade sua é fazer aquilo que Deus quer. O terceiro nível é andar pela fé.
é confiar na palavra de Deus. Aquilo que Deus falar com você, você corresponder. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos vendavais, e saber que Deus jamais vai te desamparar. Esse é o segundo nível. Mesmo você tropeçando, mas você está agradando a Deus. O quarto nível é nós andarmos com Jesus, ajudando, socorrendo, levantando os fracos, alegrando os tristes, os abatidos, os desanimados, os doentes, os enfermos, as pessoas carentes. Esse tipo de mensagem que você não ouve mais hoje. Está difícil nós ouvir uma mensagem como essa. Ligue o rádio 24 horas por dia. A direção da rádio ligaram para mim, de Ponta Grossa, acho que tem mais de 30 rádios, pedindo autorização para reprisar esses nossos programas da rádio, nas madrugadas, nos domingos, nos horários que não tem nenhuma programação, porque eles entendem que o que nós temos pregado é algo que sustenta, tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Por isso que o diabo não quer que ninguém patrocine esse programa. Mas Deus é fiel, Deus é bom. Quantas pessoas são tocadas, quantas pessoas têm saído dessa escravidão das trevas, porque a palavra do Senhor é viva, é poderosa, é tremenda. É curar os enfermos, é libertar os cativos. Existe alguma área da nossas vidas que ainda estamos na terra? Nós precisamos saber. Eu preciso disso, eu necessito disso. Existem alguns momentos que nós estamos no barco e que o Senhor, e nós perguntamos: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? E Deus fala: faça isso, isso, isso. O vento vai se levantar, as ondas, as tempestades vão se levantar contra você. Mas o importante é você agradar a Deus e cumprir aquilo que Deus fala com você. Existe um momento das nossas vidas que nós vamos caminhar sobre as águas. Precisamos tomar decisões, precisamos tomar iniciativa. Mesmo que nós erramos, mesmo que nós falhamos, mas importante, se nós temos a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Porque eu sei que Jesus não vai permitir que eu venha naufragar, Ele vai estender as mãos, porque meu coração Ele conhece. O meu coração é agradar a Ele. O meu coração é servir a Ele. Essa é a vontade do Senhor. Por isso que nós vemos tantas pessoas. Quando você está no quarto nível, você se preocupa em orar pelo teu irmão, orar por aquela família, ajudar. Você vai ajudando, protegendo, curando, socorrendo, correndo atrás, abraçando, levantando aquele seu triste, abatido. É tão fácil nós servir o nosso grupinho de pessoas aqui. É tão fácil. Quantas pessoas vêm de todo lugar aqui para a gente atender? Para mim seria uma benção só estivesse visitando os irmãos aqui. Mas quantas pessoas vêm? E às vezes fisicamente você cansa. Mas eu lembro quando eu orava aqui com a Nizete, nós vinha de casa a pé, da meia hora. Aquele tempo estava mais esbelte, vinha meia hora, não sei agora. Mas eu chegava aqui, nós dobrávamos o joelho, e o Senhor falava comigo: olha, eu vou trazer pessoas de tantos lugares para você orar e atender aqui nesse lugar. Falei: Deus, eu não tenho 20 membros aqui. Como que vai vir pessoa de tantos lugares? Essa semana eu estendi um rapaz, uma família, um empresário, ele tem 5 empresas nos Estados Unidos, abrindo no México, abrindo no Chile, no Uruguai. Ele viu falar de mim, ele veio aqui. Ele é um empresário, ele é um peruano. Ele falou: pastor, eu vim dos Estados Unidos, tirando a férias aqui. E eu vim aqui passar pelo menos 1 hora junto com você. Aí levou vários livros meus para o pastor dele lá e tal. Ele falou: pastor, como foi bom. Depois mandou uma mensagem para mim: como foi bom. O cara vem lá do outro lado do mundo, vem aqui. São promessas de Deus. Para mim orar com ele, trouxe pessoas aqui.
uma mulher que ganhou ele para Jesus, a filha dela que sofreu um acidente, está de cadeira de roda, estourou a coluna. Ele falou: pastor, eu creio que você vai orar por ela. E realmente eu orei por ela, e Deus mostrou a menina pregando em auditório cheio. Eu sei que Deus já liberou a vitória sobre a vida dela. É isso que Deus tem, mas nós precisamos chegar no quarto nível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do amor de Deus pela vida dos seres humanos. Nós precisamos pregar esta palavra, anunciar esta palavra, falar da vida eterna. Porque os dias se aproximam. Porque os dias se aproximam. Porque com sua boca você confessar Jesus como Senhor, no teu coração você crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: quem nele crer jamais será envergonhado, ou nunca será envergonhado. Essa é a mensagem. A Bíblia diz que nós temos essa mensagem da reconciliação. Por que o reino não tem avançado? Por que os projetos não têm desenvolvido? Você sabia que a igreja é um corpo? E para que um corpo funcione, todos os membros têm que estar ativos. Eu profetizo sobre esse ministério. Eu profetizo sobre essa igreja. Eu profetizo sobre a sua vida. Que independente dessa adversidade e oposição, Deus vai te levar no quarto nível. Se você ainda não chegou ainda. Que Deus vai encher, vai suprir, vai liberar sobre a sua vida. Que as pessoas correrão atrás de você para você dar um abraço nela, para você liberar uma palavra sobre a vida dela. Pergunta para a Patrícia, ela recebeu uma mensagem, um grupo que quer vir de fora aqui, falando: olha, nós queremos que o pastor Isaur nos atenda só para ele colocar a mão da nossa cabeça e nós voltamos embora, não precisa mais nada. Só isso. Porque nós temos ouvidos as mensagens, os vídeos, com essa câmera pequenininha. Profetizo que Deus vai abençoar você, você vai dar uma câmera boa para a igreja. Amém, queridos? Os irmãos reclamam da câmera: pastor, nós queremos ver você mais de próximo, queremos ver a igreja, você tem um povo lindo aí, mas você não mostra para nós. Falei: não é que é ciúme, é que não temos câmera mesmo, posso mostrar. É o povo mais lindo mesmo no mundo, vocês. Vocês são lindos mesmo, amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé, recebe essa palavra. Amém. Domingo tem mais. Vamos orar, chamar o Ministério da Música. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, sinto uma alegria do Espírito Santo. Eu sei que Deus está trabalhando em vidas aqui nesta noite. Eu sei que a glória, o Shekinah do Senhor está aqui. O Senhor onipresente, Ele está presente nesse lugar. Deus vai te levar a nível de fé como você nunca poderia imaginar. Oh, Senhor. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração.
Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, e Ele é o Rei, e Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, e Ele é o Rei, Ele é o Rei. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, e Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela manifestação do teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos que aqui se encontram. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é o Deus forte. O Senhor é o conselheiro. O Senhor é o Pai da eternidade. O Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e aquele que é de vir. Espírito de Deus, toca sobre a sua igreja. Desperta teu povo, Pai. Que nós possamos alegrar o Senhor. Que nós possamos corresponder à sua voz. E que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra sobre as nossas vidas. E através das nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos esvaziar de nós mesmos, para que teu Espírito tenha toda a liberdade de tocar sobre a vida de cada um dos teus queridos, em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a vida para Jesus? Gostaria de reconciliar com Ele? Gostaria de confessar Ele como Salvador? Levanta um dos seus braços bem alto. Eu gostaria de orar por você. Que Deus te abençoe, minha irmã. Tem alguém que gostaria de reconciliar com Jesus, entregar a vida dele? Se você ainda não fez, você não reconciliou, gostaria de reconciliar, venha rapidamente na frente. Eu vou orar por você, em nome de Jesus. A palavra diz que uma alma vale mais que o mundo todo. Pode vir aqui na frente, irmão, eu vou orar por você. Tem mais alguém? Eu sei que tem mais pessoas. Eu gostaria que você viesse. Nós gostaríamos de orar por você, em nome de Jesus.
A palavra do Senhor diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem mais alguém? Esse é seu momento, essa é a sua hora. Aleluia. A irmã vai orar comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento que eu estou na tua presença, eu peço, Senhor, que o Senhor entre na minha vida, escreve meu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Porque nessa noite eu renuncio a Satanás e seus demônios, e eu quebro agora toda e qualquer maldição hereditária na minha vida e na minha descendência. E eu profetizo: a partir de hoje eu estou livre, eu estou liberto, pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Eu dou uma ordem a Satanás e seus demônios: pega tudo aquilo que era teu e sai da minha vida, da minha família, e nunca mais volte, em nome de Jesus. Eu peço perdão por todas as minhas falhas, por toda a minha fragilidade, porque eu creio que Jesus Cristo se fez carne para destruir todas as obras de Satanás. E eu creio que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos para que eu fosse livre. E eu estou livre pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém. Uma salva de palmas. Louvado seja o nome do Senhor. Oh! Glória a Deus. Aleluia. Fique de costas para mim aqui. Olha para a igreja. Vocês ficam de costas para mim. Um irmão valoroso veio aqui dar um abraço a esse irmão. Seja bem-vindo ao reino de Deus, à igreja do Senhor. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Oh! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estenda as mãos para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Que Deus abençoe. Ótima semana. Em nome de Jesus.